Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero convidar você agora para assistir uma aula de Google Tag Manager. Você quer aprender a trabalhar com a plataforma, aprender a traquear da forma certa, criar públicos que façam mais sentido através do traqueamento que você venha a fazer. Bom, este é o conteúdo que você precisará de consumir. Essa aula que você assistirá agora é mais uma das várias aulas que nós temos dentro da Mazzucchin Plus, que é a nossa escola para formação de profissionais de alto desempenho em marketing e vendas. Dentro da Mazzucchin Plus, não apenas Tag Manager, nós ministramos conteúdo, mas Google Ads para geração de leads, Google Ads para geração de venda, Google Ads Script, Meta, Google Analytics, dentre outros, tá? Na descrição deste conteúdo, eu deixei 4 links para você. Um link é para que você possa conhecer melhor a nossa escola, Mazzucchin Plus. Segundo link é para que você possa se conectar comigo no meu Instagram, lá tem conteúdos específicos que eu crio apenas para dentro do meu Instagram pessoal. Outro link é o Instagram da Mazzucchin, Instagram oficial também com conteúdos exclusivos que o nosso time elabora pensando em você, assim também como o link para o grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mazzucchin Plus, um grupo 100% gratuito com gente boa, uma galera que realmente sana dúvidas, uma galera que responde rápido, uma galera que é gestora de tráfego, empreendedora, dentro do ambiente comercial também você pode, óbvio, fazer perguntas, eles irão sanar, você pode ajudar outras pessoas com a expertise que você já tem e eventualmente até gerar comércio dentro deste grupo, beleza? Fiz os convites para você e agora fique com uma de nossas aulas da Mazzucchin Plus. Na aula de hoje, assim como nas aulas anteriores, nós estamos criando uma estrutura mínima necessária para que nós possamos utilizar o Tag Manager de maneira mais facilitada. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre tags, nós aprendemos sobre acionadores, e o terceiro elemento principal, junto com os acionadores e com as tags e os acionadores, são as variáveis. O que são variáveis? Quais são os tipos de variáveis? É na aula de hoje que nós aprenderemos, estudaremos sobre as variáveis. Quando estiver muito tranquilo para você sobre tags, acionadores e variáveis, tiver compreendido e saber manipular esses três de uma maneira facilitada, eu tenho absoluta certeza que você conseguirá fazer todo e qualquer item, todo e qualquer tipo de acompanhamento que você precise do Tag Manager para poder lhe ajudar, você conseguirá fazer. Porque são os 3 principais elementos que nós vamos usar quase que em todas as situações, quase que em todas as cases que nós venhamos a trabalhar. Vamos só reprocessar aqui. Tag é o que eu quero fazer. O acionador é quando eu quero que aquilo aconteça. Ô professor, ô Danilo, e as variáveis? O que são? Variáveis nada mais é do que o processo de algum elemento que terá alguma variação ao decorrer do processo de uso de, por exemplo, um site ou um aplicativo. Como assim, Danilo? Por exemplo, imagine que eu precise de pegar algum parâmetro na URL. Se aquele parâmetro, imaginar o nome de uma página, uma página de muito obrigado. Se a página muito obrigado ela estiver na URL, então eu quero que alguma coisa aconteça. Como, por exemplo, eu quero que, na aula passada nós vimos, eu quero que apareça um alert, apareça um alerta na tela do meu usuário, por quaisquer motivos. Poderia fazer algo mais prático? Poderia. Eu quero que acione um evento lá no Google Analytics, porque eu vou criar um público-alvo depois. Fato é que eu não sei em que momento que aparecerá ou irá para a página de muito obrigado na minha URL. Então a minha URL, a cada página que eu acesso, eu tenho uma URL diferente. Então na página inicial eu tenho a URL talvez index, aí eu cliquei na página empresa, na minha URL está aparecendo empresa, eu cliquei em contato, está aparecendo contato. Então eu tenho variações na minha URL, tudo que vai variar, eu vou precisar de uma variável que vai depois capturar esse parâmetro e eu poderei colocar um condicional. Se na minha variável, por exemplo, URL, existir a palavra obrigado, então eu quero que alguma coisa aconteça. Como, por exemplo, eu quero, volto a dizer, que um evento seja disparado, eu quero que um alert apareça, eu quero que algo seja realizado. Para isso, então, eu preciso de uma tag e de um acionador para que algo aconteça. A tag poderia ser, vamos imaginar que é um evento do Analytics. A tag seria um evento do Analytics e o acionador seria o quê? Seria quando aquela variável
que é a variável URL, contemplar a palavra obrigado. Sempre então que eu precisar de alguma informação ou algum dado, ao qual esse dado ele vai mudar, ele não é uma constante dentro do meu site, eu precisarei de criar uma variável para poder manipulá-lo. Outro exemplo que eu posso lhe dar é, imagine que você tenha um site agora que tenha um formulário. No formulário você tem nome, telefone, e-mail. Concorda comigo que cada usuário que for preencher esse formulário, ele vai preencher com possivelmente um nome diferente, um telefone diferente, um e-mail diferente? Se você precisar, por exemplo, capturar o e-mail, você vai precisar então de criar uma variável, que nós podemos dar um nome de e-mail, para capturar o e-mail que ali será inserido naquele input, naquele campo do formulário. Porque eu não sei o nome, eu não sei qual é o e-mail que a pessoa vai digitar. Então eu preciso de capturar este e-mail. E aí nós temos dois tipos de variáveis. Um é o exemplo que eu dei por último agora, como por exemplo e-mail. Eu tenho uma variável que eu posso criar, chamada e-mail, que é uma variável personalizada, e essa variável eu crio e eu posso manipular essa variável de N formas diferentes. Poxa, eu quero uma variável e-mail ao qual eu vou depois enviar para o Google esse e-mail para poder ajudar nos cômputos de conversão. Ou eu quero pegar o e-mail da pessoa porque eu quero depois colocar numa planilha para poder fazer um trabalho de um mini CRM numa planilha online do Google. Eu quero pegar o e-mail para fazer alguma coisa. E isso, então, eu vou precisar de uma variável personalizada. E eu tenho as variáveis integradas, incorporadas do Google Tag Manager, que são variáveis que o Google Tag Manager já sabe que nós vamos usar constantemente. Por exemplo, muitas vezes eu vou precisar de acionar alguma tag a partir da URL, de algo que tiver escrito na URL. Muitas vezes eu vou precisar de acionar alguma tag através de algum elemento existente dentro do meu site. Então, por exemplo, de um botão. Clicou no botão, acontece alguma coisa. Só que eu não sei, tem N botões em um site, tem vários botões em um site. Então eu posso criar uma variável, por exemplo, de um já pré-determinada, como de class, e a partir desse momento que a classe for a classe daquele botão, aquele específico que eu quero que a pessoa clique, então será disparada a minha tag como um botão de WhatsApp. Somente quando clicar no botão de WhatsApp é que algo acontecerá. Então eu tenho o que a gente chama de click class, que já é uma variável específica para classes que eu poderei manipular essa variável, e quando ela for a condição que eu colocar for verdadeira, por exemplo, se click class for igual ao WhatsApp, quando isso for verdadeiro, então o meu acionador irá acionar a minha tag, que pode ser, por exemplo, uma tag de acompanhamento de conversões no Google. Vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar isso na prática e possivelmente facilitará ainda mais a tua compreensão. Vamos lá, o que são variáveis? Variáveis. Uma variável nada mais é do que um espaço destinado para armazenar algum conteúdo de tipo já pré-definido, por exemplo, variável de URL, variável de classe, variável de ID, e que poderá ter o seu valor armazenado alterado a qualquer momento. Por isso que é uma variável. Ela vai variar. Na variável, por exemplo, que eu coloquei como exemplo de e-mail, nós temos uma variação de e-mails. A cada pessoa que for preencher o formulário que seja uma pessoa diferente, provavelmente, possivelmente, ela vai colocar um e-mail diferente. Então, eu tenho uma variável que é e-mail. Imagina que ela seja um espacinho, uma caixinha de sapato, essa variável e-mail. E aí, ora tá um e-mail A, aí daqui a pouco tá o e-mail B, daqui a pouco tá o e-mail C. Então, a variável, ela é e-mail. A variável, ela é imutável, ela continua sendo a mesma, sempre a mesma. O que muda, que é a caixinha de sapato. O que muda é só o conteúdo que tem ali dentro. O que muda só é o endereço daquele hipotético e-mail. É a mesma relação da URL. A URL, a caixinha de sapato, URL, variável URL, sempre é a mesma variável. Ela é do tipo URL. Agora, o que vai mudar é o que contemplar dentro dessa variável URL. Ora tá, por exemplo, https://www.mazuquim.com.br/empresa, outra hora tá https://www.mazuquim.com.br/contato e assim por diante, tá? Tipos de variáveis incorporadas.
As variáveis incorporadas já são disponibilizadas de forma nativa pelo Google Tag Manager. Como é recorrente o tipo de conteúdo que precisamos manipular, então o GTM já deixa disponibilizado esses tipos de variáveis. Vamos pegar aqui e dar uma olhada. Ó, no Google Tag Manager, nosso Google Tag Manager, eu tenho aqui ó, variáveis. Nós vimos tags, vimos acionadores e agora variáveis. Clico em variáveis. E aí você vai observar, ó, variáveis incorporadas. Então eu tenho a variável de evento personalizado, aqui events, page host name, que é a variável URL, page path, que é uma variável do tipo URL, page URL, que é a variável URL, variável de referência, referenciador de HTTP. E eu posso, inclusive, colocar mais variáveis já existentes pré-definidas aqui no Google Tag Manager. Se eu clicar aqui em configurar, por exemplo, imagina que eu queira, dei o exemplo lá, eu estava falando para você do Click Class. Olha aqui o Click Class, ó. Click Elements, Click ID. Todas aqui são variáveis já disponíveis no próprio Google Tag Manager. Ó, aqui, ó, variável de formulário. Danilo, mas nós vamos ter que trabalhar com essas variáveis aqui ao decorrer do nosso curso? Iremos, e vai ficar bem fácil para você entender quando nós formos trabalhar com essas variáveis. O mais importante na aula de hoje que eu quero que você entenda é o que é uma variável e que existem dois tipos. Estas já são as próprias, as incorporadas do Google Tag Manager. Poxa, então, tem aqui no meu site, ó, vou só mudar aqui, ó, no meu site, vamos imaginar aqui no site, pode ser esse daqui mesmo, vai. No meu site tem esse botão aqui de WhatsApp. Quando a pessoa clicar nesse botão de WhatsApp, eu desejo que algo aconteça. Se você der aqui um botão direito em inspecionar, olha o que vai acontecer. Ó. Vou pegar agora aqui, vou clicar nesse botão de WhatsApp. Olha o que vai acontecer. Esse botão de WhatsApp aqui, se você puder enxergar aqui, tá um pouquinho ruim para poder enxergar. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para você. Ó, observa que esse botão ele tem uma class. Ó, BTN Float, Waves, Effect, Pulse, WhatsApp. Ó, tá vendo aqui? Ó? Ele tem uma class. Então, eu sei que todos os elementos no meu site, ou ele tem um ID ou ele tem uma class. Os elementos, esse botão aqui, por exemplo, ele tem uma class, que basicamente é um elemento que permite com que nós possamos estilizar os elementos aqui no nosso site. Só que eu não sei qual é o valor de cada class. Eu não sei qual é o valor, na verdade, da variável, como por exemplo, essa variável aqui, click class, que eu inclusive já incorporei, ó, click class tá aqui. Eu não sei quando, eu não sei na verdade, o que essa variável ela irá armazenar. Mas o que eu posso fazer? Eu posso criar, como no caso aqui, eu coloquei uma variável click class. E eu posso fazer o seguinte, essa variável click class, eu poderia dizer que quando essa variável armazenar, por exemplo, o WhatsApp, olha aqui o valor do WhatsApp, quando essa variável click class armazenar WhatsApp, eu quero que alguma coisa aconteça. Eu quero, por exemplo, que seja disparado um evento para o Google Analytics. Eu quero que seja disparado uma mensagem, um alert, como foi os exemplos que eu dei anteriormente. Então, eu tenho as variáveis integradas, que essas variáveis são as que geralmente nós mais utilizamos, por isso que elas já são integradas, incorporadas. É mais fácil para nós podermos manipular, para que nós consigamos utilizar. E diferente das variáveis incorporadas, nós temos as variáveis definidas pelo usuário, que são as variáveis que nós mesmos podemos criar e personalizar da maneira ao qual desejarmos. Então, se aqui eu tenho variáveis que é o próprio Tag Manager que ele cria para nós podermos manipular, por aqui embaixo, ó, variáveis definidas pelo usuário, nós podemos clicar em nova e criar vários tipos de variáveis diferentes. Eu tenho variável de referenciador de HTTP, URL, cookie primário, JavaScript personalizado, camada de dados, dentre outros tipos de variáveis que nós iremos utilizar ao decorrer do nosso curso. Uma variável, por exemplo, que pegue o e-mail, deixa eu fechar aqui, uma variável, por exemplo, que pega aqui o que a pessoa digitar no campo de e-mail, eu não tenho esse tipo de variável incorporada. Eu preciso de criar essa variável, que ela é uma variável que a gente pode utilizar do tipo DOM. Ai, o que é isso do tipo DOM, Danilo? Calma, que ao decorrer das nossas aulas eu irei lhe mostrar com mais detalhes. Para mim, na aula de hoje, o mais importante
é que você entenda que as variáveis elas existem, que nós temos dois tipos de variáveis, que são as incorporadas e que são as variáveis que nós mesmos podemos criar, são as personalizadas, e você tem que compreender que nós iremos utilizar uma variável sempre que nós precisarmos de disparar, de acionar alguma tag, quando algum valor específico existir dentro de uma variável. Quando for um e-mail, aquele e-mail, por exemplo, vou disparar. Quando for aquela classe, aquele ID, enfim. A partir do momento que nós precisarmos de fazer com que um acionador ele acione uma tag quando um valor for existente numa determinada variável, então, óbvio, uma variável nós precisaremos de criar para que isso aconteça, para permitir com que essa tarefa seja cumprida. Ao decorrer das aulas, ficará ainda mais simples para nós podermos manipulando, para nós podermos entender quando que nós vamos usar as variáveis já incorporadas, quando nós vamos utilizar as variáveis que elas são personalizadas. Se você lembrar da aula passada, nós criamos uma tag, lembra disso? De HTML personalizado, e nós criamos também um acionador, aonde nesse acionador, você se recorda que nós colocamos um acionador de exibição de página? E aí você se recorda que a primeira, quer ver? Volta aqui para a tela do meu computador, porque se você não se recordar, para você não precisar de voltar para outra aula. Ó, nós fizemos isso daqui. Nós criamos na aula passada uma tag, ó, foi a tag HTML personalizado, nós criamos um acionador, que foi empresa. Se você observar, aqui, ó, nesse acionador empresa que nós criamos, aqui, ó, pagePath é caminho da página. Isso daqui é uma variável. PagePath é uma variável. E é uma variável integrada. É uma variável do quê? Caminho da página. Caminho da página, tá? É uma variável de caminho da página. Então, inclusive, nós colocamos a variável que é caminho da página, né, caminho da URL, contém empresa. E aí, recorda-se que toda vez que nós clicávamos ali em empresa, clicou em empresa, abria um alert, aqui para mim não apareceu, por quê? Porque nós não enviamos, nós não chegamos a hospedar, a enviar esse container. Mas, enfim, o pagePath é uma variável. E foi isso que nós aprendemos na aula de hoje, beleza? Então eu te aguardo na próxima aula para que nós possamos dar sequência a essa parte estrutural do Google Tag Manager, porque ao decorrer do curso, o que é que nós vamos fazer muito? Nós vamos criar cases, situações, e aí nós precisaremos de sanando, superando essas cases, essas situações, beleza? Então eu lhe aguardo, até a próxima aula. Bom, por hoje é isso, esse foi o conteúdo, e se você gostou desse conteúdo, já convido você para poder assistir o próximo, para que você possa acompanhar a nossa playlist de Google Tag Manager, para que você vire um expert dentro da plataforma e possa usufruir de tudo que ela nos proporciona. Bom, fique atento, fique atenta para as nossas próximas aulas. Obviamente, então, para que você seja notificado ou notificada, é bem simples. Se você não for inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações, e que é uma forma mais fácil ainda, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, e a partir desse momento, então, sempre que nós postarmos um novo vídeo, uma nova aula, você será notificada pelo nosso grupo. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Estamos sempre online.